Vocês conferiram a primeira parte da entrevista. Curti, e a próxima gostei. parte é no próximo programa e eles vão falar sobre o porquê ele saiu do Filhos do Homem. Quero saber. Então você fica ligado. Semana que vem, né? No que pode semana que vem tem. Exato. Ele vai responder essa pergunta que muita gente quer saber, não é mesmo? Eu mesma me perguntava, por quê? Por quê? Programa que vem você assiste. Aí a gente descobre. Então tá. E agora temos a mensagem com o pastor Israel Peredoncin. Pastor Israel, que é um dos pastores aqui da juventude da nossa igreja, da Primeira Igreja Batista de Curitiba, e ele vai falar sobre virtudes de uma vida vitoriosa. Exato. Lá no Sermão do Monte e tudo mais, tá bem bacana. Então se liga só, pastor Israel é com você. Hoje eu gostaria de meditar numa palavra bem famosa de Jesus, que são as bem-aventuranças. Se encontra lá em Mateus 5. Diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Jesus estava aqui falando especificamente para os seus discípulos. Eu sei que tinha uma multidão ali presente, mas na verdade Jesus estava se referindo e ensinando algo para os seus discípulos. Mas obviamente que ele falou alto. E quando ele fala uma palavra-chave que é a palavra bem-aventurado, o público começou a ouvir. O público prestou atenção. Porque essa palavra quer dizer alegria divina. É algo especial. É uma alegria perfeita. E Jesus então estava mostrando para eles como é que você pode ter uma alegria perfeita. Como é que você pode ser feliz de verdade. Feliz é aquele que... E aí ele começa dizendo várias coisas. O Jesus queria ensinar como que o povo, como que os seus discípulos, como que as pessoas podiam ter uma vida justa, uma vida que agradava a Deus. Os fariseus acreditavam que ao fazer coisas, como por exemplo orar, jejuar, fazer boas obras, eles estavam então tendo uma vida justa e era assim que eles mediam a justiça, a alegria e assim que eles achavam que estavam agradando a Deus. Mas Jesus veio para mostrar através das bem-aventuranças como que a gente herda o reino dos céus. E a primeira diz assim: bem-aventurado os pobres em espírito, pois eles herdarão o reino dos céus. O que significa ser pobre do espírito? Significa ser humilde. Humildade era algo que faltava no coração e na atitude dos fariseus. Eles achavam assim: eu jejuo, eu dou meu dízimo, eu faço, eu oro 3 vezes, 4 vezes, eu oro bonito, e eles se orgulhavam das coisas que eles faziam. E Jesus está mostrando aqui para eles assim, dizendo para os seus discípulos: sejam humildes. Feliz é aquele que é humilde. Em Romanos 12:3 vai dizer assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe deu. Jesus queria mostrar isso para os seus discípulos. E eu e você podemos aprender com isso. Começar o ano, começar a escola, a faculdade, começar um trabalho, começar uma família, começar já com essa humildade. Precisamos ter uma atitude para com nós mesmos. Ser humilde, saber qual é o nosso limite. Tem gente que se acha o super crente. Tem gente que se acha que não é crente nada. E a gente tem que saber o nosso limite, saber aonde que nós estamos com Deus, ser sincero, ser transparente, ser humilde. É a primeira lição que eu aprendo aqui. A segunda lição que eu gostaria de tirar desse texto é uma atitude que a gente tem
que ter para com o pecado? Segunda coisa que ele fala aqui no versículo 4 diz assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Essa palavra chorar não significa chorar por alguém que morreu. Significa lamentar. Lamentar. Temos que lamentar sobre o pecado e ver o pecado como Deus vê o pecado. E Deus, ele pecado não funciona. É como água e óleo, não se misturam. E se a gente não tem uma repulsa contra o pecado como Deus a tem, a gente não vai ter a alegria perfeita como Deus está aqui nos mostrando. A gente vai procurar, buscar e não vamos achar. Nós não vamos ter uma vida que agrada a Deus se a gente não tiver uma atitude em relação ao pecado. O pecado tem que nos dar nojo, tem que provocar um lamento ao ponto de chorar, como diz aqui. Bem-aventurados os que choram, os que lamentam. Quando você erra, quando você peca, você chora, você lamenta isso. Há profundo arrependimento, ao ponto de você desabar em choro. É isso que o versículo 4 está dizendo. Se você não chorar e lamentar que você errou, alguma coisa está errada. Os que encobrem e defendem o pecado certamente estão tomando uma atitude errada e não vão achar felicidade. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. A terceira atitude que nós vemos aqui, que nós temos que ter, é em direção ao Senhor. Quando entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus, quando dissemos sim para Jesus, nós estamos dizendo sim para várias coisas. Nós recebemos a misericórdia de Deus. Então nós podemos ter misericórdia para com o nosso próximo, com as pessoas que nos rodeiam. Em Efésios 2,4 diz assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, nos deu vida em Cristo quando ainda éramos mortos em transgressões. Se Deus teve misericórdia de mim e de você, que estávamos mortos nos nossos pecados, nós não podemos exercer um pouquinho de misericórdia? Agora, puros de coração. Em Atos 15:9 vai dizer: ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Nós temos um coração puro através de Cristo Jesus. Quando aceitamos Ele nos perdoa de todo o pecado. Mas precisamos manter essa pureza de coração para glorificar a Deus nos nossos atos, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. E pacificadores, o mundo está precisando de pacificadores. Olha o que diz em Romanos 5:1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Se Jesus nos deu paz, nós podemos trazer paz para as outras pessoas. Uma outra atitude que temos que ter é em relação ao mundo. Veja o que diz o versículo 10: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Não é fácil ser um crente, um cristão no mundo de hoje. Quando você olha para este mundo, nós vimos uma sociedade que é inimiga de Deus. E, obviamente, quem segue a Deus também já herdou os seus inimigos. E a única coisa que é prometida a mim e a você é perseguição, é dificuldade no dia a dia. E o mundo não vai gostar de mim, o mundo não vai gostar de você, porque a gente segue a Cristo, a gente quer essa vida justa. Mas o mundo não pensa em humildade. Na verdade, o mundo dá glórias para o orgulho, dá glórias para as coisas contrárias de Deus. E a gente vê que por causa disso nós somos rejeitados, nós somos perseguidos. E isso, a palavra de Deus nos dá um alívio, porque bem-aventurado é aquele que sofre perseguição por minha causa, por causa de Cristo. E se você não está sofrendo, se você não está passando por dificuldades,
alguma coisa está errada. Eu sempre digo que quando a gente não está passando por essas dificuldades, é porque a gente está agradando muito o lado do inimigo, ele não está se preocupando com a gente. Agora, quando o inimigo está feroz e está vindo atrás da gente, está perseguindo a gente, está fazendo de tudo para tirar nossa alegria, é porque a gente está vivendo uma vida que agrada e glorifica a Deus. E Deus está buscando uma reconciliação com os seus inimigos através de Cristo Jesus. Ele quer transformá-los em filhos, assim como eu e você fomos transformados em filhos de Deus. É isso que Deus está fazendo. Eu queria encerrar com o versículo 16, que diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. O mundo está em guerra com Deus. E obviamente eu e você também estamos em guerra com o mundo. Porque se o mundo não agrada a Deus, como que eu posso ser amigo do mundo? A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então nós temos que viver essas bem-aventuranças: humildade, pureza de coração, misericórdia, alegria, essa alegria verdadeira. Nós podemos viver e experimentar somente em Cristo Jesus, que é a nossa luz. É o que a gente precisa brilhar, é o que a gente precisa mostrar para este mundo perdido que é de hoje. Deus abençoe você e a palavra.